guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor Jesus, e que a tua presença possa fluir em nossos corações. Que nesta noite de hoje o Senhor possa trazer a tua paz, a tua alegria. Que a sua presença seja real e seja viva em nossas vidas. E que a graça do Senhor, meu Deus, se manifeste em cada coração. E que possa valer a pena esta reunião. Que seja proveitoso, meu Deus, este dia em tua casa. É o último culto desta noite. Esteja conosco, como o Senhor esteve, meu Pai, conosco durante a manhã, durante a tarde. Que nesta noite o Senhor repita que os mesmos feitos do Senhor, que a mesma bondade, que a mesma misericórdia, que a mesma bênção esteja presente para esta mulher, para este homem, para essa moça, para esse rapaz que saiu de sua casa em busca, meu Deus, de uma palavra. Fale com seu povo, traz ao coração do cansado o refrigério, traz o coração do doente a saúde, traz o coração, meu Deus, daquele que não tem mais esperança, a fé verdadeira, a fé viva. Abençoa, Senhor-nos com a tua presença. Nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus e amém. Amém. Sente no seu lugar. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos, capítulo de número 12, versículo também de número 12, para a gente não demorar aqui, que antes da meia-noite termina, amém? Ok, então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo de número 12, diz assim: alegrai-vos no quê? Na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. 3 coisas, eu só vou falar de uma hoje. A cada domingo, então daqui 3 domingos, nós estaremos completos nessa palavra que Paulo disse para o povo de Roma. Essa carta ela não é escrita aos incrédulos, ela não é escrita aos ímpios, ela é escrita aos cristãos, ela é escrita ao povo de Deus. Ela é falada justamente para a igreja do Senhor. E por incrível que pareça, embora ela seja para a igreja do Senhor, não é que nós estamos na igreja, nós somos de Deus, que a gente não tem que melhorar, que nós não precisamos de mais nada e que está tudo no seu devido lugar. Essas cartas, por exemplo, elas são exatamente o exemplo de como a igreja deve andar, a igreja deve viver, a igreja deve se mover. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu tanto a Roma, a igreja de Corinto, Tessalônica, de Éfeso, de Filipos, lá da Galáxia, né? E todas essas cartas que ele escreve, Pedro também escreve, é exatamente o procedimento que o povo cristão deve adotar e deve viver. Existe um ditado aí fora que as pessoas afirmam, e elas dizem assim: a esperança
Mas você sabia que a esperança para muitos já morreu há muito tempo? Inclusive para os filhos de Deus? Para os cristãos? Porque o que é esperança? Esperança, meu irmão, não é a pessoa deitar ou cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem e mudar os ventos. Esperança não é isso. A esperança é nós aguardarmos o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Existe nas Escrituras Sagradas mais de 8.000 promessas de Deus para o seu povo. Se existe mais de 8.000 promessas, existe então mais de 8.000 bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua. Agora, quantas destas bênçãos nós estamos possuindo? Além das promessas, existem as declarações de Deus. Você pode ver, por exemplo, que Isaías 53, versículo 4 e 5, é uma afirmação que Deus está dando para o seu povo. Mas quantos de nós cristãos estamos, às vezes, em pecados ou, às vezes, doentes? Porque quando a doença não é do físico, ela é do espírito, ela é da alma. E nós temos tanto remédio para o espírito, para a alma e também para o corpo. Nós somos uma alma, moramos em um corpo e temos um espírito. Nós somos três, é o homem em 3 dimensões. Nós precisamos estarmos bem nessas 3 partes da nossa vida. E Deus tem, para essas 3 partes da nossa vida, Ele tem declarações, Ele tem promessas, Ele tem as suas afirmações daquilo que nos pertence. Mas o que acaba acontecendo conosco? Às vezes, com o passar e o acontecer das coisas, nós acabamos muitas vezes deixando de aguardar o cumprimento da palavra de Deus. Quantas pessoas, e você pode ver, por exemplo, que Jesus afirma sobre isso, aquele que for fiel, até quando? Até a morte. Dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Por quê? Porque existem pessoas que são fiéis por um tempo, e depois, com o passar do tempo, elas deixam de ser fiéis a Deus. A pessoa para. Você não vê aquelas pessoas que já ficaram na igreja há anos, às vezes pastores, obreiros, membros, a pessoa que passou 10, 15 anos na igreja, e depois ela saiu, foi embora, e está lá fora vivendo como ímpio, como um pecador, como uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Você já viu gente assim? Aquela pessoa foi fiel por um bom tempo. Mas Deus não chamou a gente para nós sermos fiéis por um tempo. Deus chamou a gente para a gente ser fiel até a morte. Até a morte é o limite para a nossa fidelidade. Nós precisamos disso conosco. E quando você perde a esperança, o que a gente faz? A gente joga tudo para o alto que Deus falou conosco. Quantas pessoas, por exemplo, elas já ouviram declarações de Deus para a vida delas, ouviram palavras, promessas de Deus para a vida delas, mas elas não levaram essas declarações e essas palavras de Deus adiante. Simplesmente, o que a pessoa faz? Não, pastor, se for de Deus, vai acontecer. Vai não, irmão. Deus só vai fazer o que a gente estiver esperando dele. Se você não estiver esperando, não fique pensando que uma mágica vai acontecer. Deus só faz o que nós estivermos esperando Ele fazer. Abacuque, capítulo 2, um livro bonitinho, legal. Quando você tiver um filho, coloca o nome nele de Abacuque. O bonito não é o Abacuque, irmão. O bonito é o significado do Abacuque. O significado é que é legal. Abacuque, capítulo 2. Você sabe que esses homens de Deus, eles viveram épocas difíceis na vida. Não foram fáceis para eles também, não. E essa época aqui de Abacuque,
ele viveu uma época parecida com a nossa. Porque Abacuque, ele começa a descrever, e ele diz assim: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Eu vou gritar, há violência, e tu não salvarás. E aí ele começa a falar da situação que estava Jerusalém, que estava o povo de Deus. Então ele chega a um desespero, ele chega a um momento crucial da vida, que ele estava naquela situação. Deus, até quando? E o Senhor não vai fazer. Aí Abacuque fala de injustiça, ele fala daquelas pessoas que falavam, mas não faziam, né? Ele fala da violência, que só aumentava, as coisas todas. Está tudo no capítulo 1 que eu estou te falando. Nós vamos ler o 2. Aí no 2, Deus, ele diz assim, ó: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará comigo, e o que eu responderei quando eu for repreendido, ou arguido. É a mesma palavra. Estou lendo aqui na minha Bíblia, dá um pouquinho diferente da versão, mas é a mesma coisa. Então ele diz: eu vou orar, eu vou para a presença de Deus, eu vou estar em oração, e eu vou ver o que ele vai falar comigo. Na hora que ele me repreender, na hora que ele me der o puxão de orelha ou qualquer outra coisa, eu quero prestar atenção no que ele vai me dizer. Aí o versículo 2 ele diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Toda palavra de Deus, irmão, tem um tempo para ela. Agora, não significa que Deus não vai fazer. Tem coisa que acontece na hora. Você pode ver que nós oramos, a pessoa na hora ela é curada, na hora ela é liberta, na hora ela é abençoada. Tem coisa que não. Vai acontecer depois. E não, você não pode deixar de crer. Você não pode achar, não aconteceu só outro dia. Negativo. Fique ligado em Deus. Fique ligado naquilo que Deus passou para você. Não perca. Você tem que ficar firme naquela declaração que Deus te afirmou. Ele diz: é para o tempo determinado. E diz assim, olha: mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que Deus estava falando a Abacuque, o que eu estou te mostrando, vai acontecer. Se por um acaso tardar, você pode esperar, porque a palavra de Deus, ela não tarda, ela não falha. Nós é que às vezes estamos apressados demais. Nós é que às vezes queremos que a coisa mude da noite para o dia. Nós queremos, eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a frequentar a igreja, em 1992, eu fazia as orações, e eu chegava lá em casa, e eu já ia correndo para ver o que tinha acontecido. E quando eu chegava lá, eu deparava com o quê? Com o que estava acontecendo. Não tinha mudado nada. Estava a mesma coisa. E aí o que eu fazia? Ai, puxa vida, não foi dessa vez. Ah, Deus, mas semana que vem eu vou estar lá de novo, vou estar firme, não vou desistir não. Eu vou continuar. Mas eu estava crendo, eu estava confiando, eu estava esperando que Deus fizesse aquilo que Deus havia falado. Ele já tinha me falado, porque quando Deus te fala, preste atenção, quando Deus te libera a palavra, Ele já liberou a sua bênção. Você pode contar com ela. Pode contar com ela. Ele te deu a palavra, pode segurar a palavra. Lembra de Jacó? Ele segurou o anjo. E o anjo disse: me solta. Ele diz: não solta. Solta, não solta. Solta que o sol já está saindo. O problema é seu, que o sol te queime. Mas eu não solto. Me solta. Não, só solto com uma condição. Qual a condição? Me abençoa. Meu irmão, Deus não mandou o anjo ali para dar visão para Jacó, como hoje os crentes têm visão disso, têm visão daquilo, não acontece nada na vida deles. Não adianta eu ter uma visão, ter uma revelação,
receber uma palavra, tem gente que às vezes, eles ficam até alegres, eles gritam, eles pulam, eles vibram, glória a Deus, aleluia. Depois eles vão embora, esquece de tudo que ouviu. Espera nada daquilo acontecer com eles. Aí você chega lá, oi fulano, como é que está? Estou bem não. O que está acontecendo? Está difícil, você sabe, né? Uma luta no nosso país, você vê como é que a coisa é. E olha, sinceramente, lá em casa está um inferno, viu? Eu nunca vi. O demônio levantou de uma tal maneira, o demônio levantou porque você está caído, porque se você estiver em pé, Deus está sustentando você. Não tem esse negócio de demônio levantar não, irmão. Esquece demônio levantando. É você que tem que levantar a sua fé, a sua confiança em Deus. Alegre-se na esperança, porque quando Deus te dá a palavra, Deus está te mostrando uma possibilidade. A possibilidade não depende dele, depende de nós. Depende de mim e de você. Ele está abrindo uma porta para nós. Então, se ele abriu aquela porta, passe por ela. Segura nela, porque a porta já está aberta, a bênção já está dada, e Paulo está dizendo, se alegre. Se você confia que Deus vai fazer por você o que ele afirmou, se você confia que Deus é o que ele diz que ele é, então por que você está triste? Por que você está aí jururu? Por que você está aí acanhado? Por que você está aí cabisbaixo? Por que você está frustrado? Qual é o motivo da sua frustração? Porque não aconteceu ainda. Mas se você está esperando acontecer, levante-se, comemore, se alegre, porque o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Não tem que deixar a tristeza dominar o seu coração. Lucas, capítulo de número 24. Abra aí na tua Bíblia que eu já estou terminando. Diga graças a Deus. Amém. Sei que vocês estão doidos para ir embora. Onde é a pizza hoje, hein? Eu ainda vou nessa pizza, vocês vão ver. Vou nesse negócio. Posso ler? Sim ou não? Ih, Jesus, que dificuldade, Senhor. Imagina a hora da oferta, hein? Ainda vou pedir ainda. Posso ler? Diz assim, capítulo 24, versículo de número 15. O 14 diz assim, e iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Como é que os dois discípulos de Jesus estavam ali, irmão? Triste. Como é que muitos discípulos de Jesus hoje também estão, irmãos? Tristes. Por que estavam tristes? Porque Jesus havia sido crucificado. E ele até, você vai ver o desenvolver aqui, você pode ler o restante, você vai ver que eles até chegaram a argumentar dizendo, ele até falou com a gente que ele iria ressuscitar, mas até agora a gente não viu. Né? Nós não vimos ele. Mas até que teve umas irmãs, mas era aquela doida, louca da Maria Madalena, vai que o demônio voltou nela de novo, né? E aí falou com a gente que viu ele, mas não dá para você confiar em uma mulher. Não dá para acreditar. Foi uma mulher que falou, ainda mais o histórico dela. Porque as pessoas gostam de rotular os outros, irmão. E às vezes até servos de Deus. Não dá para confiar. E aí, eles estão conversando com Jesus, estão tristes caminhando com Jesus. Não é diferente de muitos crentes hoje dentro da igreja. Está orando a Deus, está caminhando com Ele, mas está triste, frustrado, decepcionado. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo conforme você gostaria de ver. Você não está vendo as coisas acontecerem. Por causa disso, você fica desanimado, você fica triste, você fica desencorajado.
E lá na frente você vai ver que Jesus os repreendeu e repreendeu de uma forma dura. Ele chegou a chamar eles, sabe de quê? Tolos. Olha aqui, ó. Pula aí lá para o versículo. Não sou eu que estou falando, não. Porque o versículo 25 diz assim, ó. E ele lhes disse, ó nécios, a palavra nécios é tolo. E tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Não era para eles estarem tristes. Jesus havia dito que iria ressuscitar. Era para eles estarem felizes. Todos os adversários da fé estavam comemorando. Todas as vezes que você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está por baixo, está fracassando, os inimigos da fé aplaudem. E diz, está vendo aí, ó? É isso aí que dá ser crente. É isso aí que você vai para a sua igreja e olha o que está acontecendo com você. Você é crente, mas olha como é que está a sua vida. Aí você chega lá, oh Deus, Senhor, olha o que estão falando. Para com esse negócio, meu irmão. Levanta suas mãos para os céus e agradece a Deus. Senhor, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. Essa situação vai ser mudada e vai ser transformada, e o Senhor vai transformar a minha vida. Não dê o gostinho a Satanás de debochar ou rir de você. Lá estava o inferno todo. Você não é filho de Deus, desce daí. Você não é filho de Deus, sai daí. Desce, nós vamos acreditar em você. Mas Jesus havia dito para eles, desde o começo, aliás, a primeira pregação, já pensou? Você fazer uma reunião, a primeira reunião, ao invés de você falar assim, gente, nós vamos crescer, nós vamos virar o Mato Grosso de cabeça para baixo, nós vamos vencer. A primeira reunião que Jesus fez com os discípulos, ele não falou assim, nós vamos crescer, vamos expulsar demônios, vamos curar enfermo. Ele falou assim, ó, eu vou padecer, você entrega e vou morrer. Eu, hein? Que negócio estranho de começar, né? Um ministério. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus sempre falou com os discípulos que ele iria ressuscitar. Mas como eles ainda não tinham visto ele ressurreto, como é que eles estavam, irmãos? Tristes. Lembra de Jó? Lembra? Lembra? Quem lembra de Jó? Jó perdeu os filhos, 10 de uma vez num só dia. Quem já perdeu um filho sabe a dor que é. Eu nunca perdi não, graças a Deus. Penso que todo pai tem que ser enterrado pelos seus filhos. Não os pais enterrar os seus filhos. É os filhos que enterram os seus pais. Essa é a vida. Graças a Deus. Aí você pega. Jó enterrou os 10 de uma vez só. Jó perdeu tudo. Logo após foi chegando ó, acabou, Jó, você já era. A bolsa de valores foi lá embaixo, você já foi. Perdeu tudo. Aí já vem o problema de saúde. Caramba, se o cara pelo menos tivesse saúde para recuperar a situação, mas vem uma doença, uma pancada atrás da outra. E a mulher de Jó chegou para ele e disse, para que você ainda fica fiel com um Deus desse, rapaz? Você está doido? Você não tem juízo não, Jó. Você não está vendo que o homem está acabando contigo e tu está confiando nele? Para com esse negócio, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz, como falas uma louca, assim fala, receberemos de Deus o bem e não vamos confiar na hora que a gente tiver o mal, que Deus ainda é Deus. Porque as palavras de Jó é justamente essas. Porque ele afirma claramente, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará da terra. Jó está dizendo, ele vai me tirar disso, rapaz. Você está achando que ele vai me deixar aqui nesse negócio? Ele vai me levantar, ele vai me tirar disso aqui. Meu irmão, isso é confiança em Deus. Por isso que Tiago disse, olha o exemplo de Jó. Veja o que ele passou, o que ele viveu. E olha como Deus agiu com ele. O mesmo Deus de Jó é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo de todo sempre. Ele é o Senhor, ele não muda. O que Deus precisa é de gente que confie nele, de gente que não fique lá abatido, chorando, falando das suas amarguras, do seu sofrimento, mas de pessoas que se alegrem na adversidade, sabendo que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Olha só para você ver aqui, olha, Abacuque, não, eu falei Abacuque, é Miqueias. Agora vamos lá, Miqueias, capítulo de número 7. Esse é o último, eu não vou falar mais nada. Miqueias, capítulo 7. Existe esse livro na Bíblia? Existe.
Uma vez lá no Rio de Janeiro, eu falei assim, abra a sua Bíblia em Sofonias. A irmã olhou assim para a outra e falou, não sabia que tinha sanfona na Bíblia. Mas vamos abrir. Posso ler? Sim ou não? Miqueias capítulo 7, versículo de número 7. Miqueias diz assim, eu, porém, o que ele disse que queria fazer? Esperarei em quem? Irmão, em quem está a sua esperança? Em quem você confia? Você confia na sua condição? Na sua capacidade? Você confia no que você tem? Ou você confia em Deus? Em que está a sua esperança? O que você espera para a sua vida? Ele disse, eu, porém, esperarei. Miqueias está falando aqui, ele está dizendo assim, ó, eu não tenho uma esposa. Ele tinha mulher, mas ele disse assim, a mulher fica contra o próprio marido. Quantas às vezes estão passando dentro de casa problemas assim? Você não se entende com seu marido, você não se entende com a sua mulher. Quantos, como o Miqueias está falando, o pai está contra o filho contra o pai, a filha contra a mãe, e essa história é antiga, a nora contra a... Não é de agora, irmão, que a nora tem problema com a sogra. Mas vem na reunião sentimental que a gente vai ter dia 7 de abril, que eu vou te falar por que a nora tem problema com a sogra. E vice-versa. O que acontece? Você pega, por exemplo, ele está dizendo, o pai fica contra o filho contra o pai. Quantas pessoas são cristãs, são de Deus e tem problema dentro de casa com relacionamento familiar? E ele diz, os inimigos do homem são da onde? De dentro da sua própria? Você passa a ter problema. Fala com o seu familiar aí, ó. Cutuca a pessoa que está do seu lado assim, escuta, o pastor está falando mal de você. Estou falando mal, não. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando o que Miqueias falou. Às vezes, dentro da família, a gente tem os piores conflitos. Está na Bíblia, é a Bíblia que está dizendo, é Jesus, a palavra de Deus que está afirmando. Então, o que Miqueias faz? Ele pega, não tinha ninguém para ouvi-lo. Você já teve um momento que você teve que falar com uma pessoa de fora, porque em casa você não é ouvido? O que é de gente que vem conversar com a gente? A pessoa tem família, e a pessoa vem, a pessoa fala. Quando ela termina, quer uma oração, irmão? Não, pastor, eu queria só falar. Tá bom. Está sentindo bem? Tô. Está feliz agora? Agora eu estou, então pode ir embora. Tá bom. E olha, o psicólogo cobra uma ponta para fazer isso, para escutar a pessoa. E o pastor ouve de graça. Quando pede uma oferta, diz ladrão. Mas é a vida, né? É a vida. Às vezes você não tem quem te ouve, não tem quem te escuta, não tem quem senta contigo e ouça a sua condição, a sua situação. Aí Miqueias diz assim, olha, eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele disse, eu estou confiando nele, ele vai me ouvir. Eu vou falar com ele, eu vou pedir para ele. Talvez você já falou com sua mãe, já falou com seu pai, já falou com seu marido, já falou com sua mulher, você já falou com seu colega, com seu amigo. Ninguém te deu ouvido. Fala com Jesus, irmão. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. E não só vai te ouvir, não, vai te atender, vai te responder. Por isso, olha o que Miqueias falou, versículo 8. Ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Os seus adversários se alegram com seus fracassos, com seus problemas. Ih, está vendo? Viu? Bem feito. Eu falei que ia se dar mal. Eu avisei. Está vendo? Aconteceu o que eu disse que iria acontecer. Mas
Miqueias diz assim, ó: não se alegre com o meu problema. Eu posso ter caído, eu posso estar no fundo do poço, mas eu vou levantar daqui. Eu tenho um Deus que me tira do buraco. Eu tenho um Deus que me levanta. Eu tenho um Deus que me escuta de lá de dentro do abismo, do precipício, lá onde eu estou. Talvez ninguém ouça meu gemido, ninguém ouça meu lamento, ninguém escute a minha voz. Mas eu tenho um Deus que ouve, mesmo que for o balbuciar dos meus lábios, mesmo que for o meu coração apenas falando. Eu tenho um Deus que me escuta, eu tenho um Deus que presta atenção ao que eu digo. Eu tenho um Deus que se importa comigo. Por quê? Porque a esperança de Miqueias estava justamente em quem? Em Deus. Coloque em Deus a sua esperança, mesmo que você caiu. Deus tem o poder de te levantar, de te colocar em pé. E mesmo que você esteja nas mais densas trevas, o Senhor entra nas suas trevas e ilumina a sua vida, ilumina seus caminhos, ilumina os seus passos. Se Deus não tivesse feito isso comigo, eu não estaria aqui hoje falando isso para você. Porque eu não nasci na luz, eu não andava na luz, eu não vivia na luz. Mas Deus entrou nas trevas da minha vida, desde quando eu passei a colocar nele a minha esperança. Desde quando eu passei a contar com ele. Desde quando eu passei a depender dele. Ele mudou a minha vida, ele muda a sua. Ele transformou minha vida, ele transforma você. Por isso, meu irmão, não perca, se alegre. O que você tem é só uma declaração de Deus. O que você tem é só uma palavra de Deus. Não é só, é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Espera nela, espera com alegria. Não espera triste, não espera abatido, não espera desencorajado, não. Espera com prazer. Eu sei que vai acontecer. Deus virá em meu socorro. Deus virá em meu auxílio. Pode ser hoje? Amém. Se for amanhã, estou esperando da mesma forma. Jesus, obrigado, o Senhor vai fazer. O Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem que se arrepende, que fala as coisas e depois volta atrás. E Jesus não é político, amém, irmão? Ele é Deus, o que Ele promete, Ele faz. Por isso, a esperança não é um sonho. Preste atenção nisso. A esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os seus sonhos em realidade, porque tudo é possível. Disse o Senhor Jesus, tudo é possível. Por isso que a esperança não é um sonho. É a maneira de você traduzir o sonho em realidade. Lembra de José no Egito? Lembra? Estava preso, né? Cadeia. Mas ele tinha o quê? Tinha um sonho. Ele tinha papai? Cadê Jacó? Ele não sabia nem se estava vivo. Cadê seus irmãos? Seus irmãos o odiavam. Seus irmãos queriam ver ele. Quero ver o que vai ser do sonho dele. Quero ver agora. Quero ver? Eles acharam que iria matá-lo. Pelo contrário, eles jogaram ele para mais perto do seu sonho. Aquela pessoa que te quer mal, ela não sabe o que ela está fazendo. Que ela está fazendo você chegar mais perto da bênção. Ela está fazendo você depender mais de Deus, de você esperar mais nele. Ela está jogando você para perto da vitória. Não fique triste. Não fique cabisbaixo, não fique aí desanimado. Levanta a sua cabeça, agradece a Deus todos os dias de manhã. Você nasceu para ser um vencedor, você nasceu para ser campeão. Desde o ventre de sua mãe, Deus te chamou, te santificou e Deus te entregou a bênção. Para com esse negócio de achar, pastor, eu não tenho ninguém. Amém. Graças a Deus que você não tem ninguém. Um dia eu estava desesperado, eu cheguei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ele disse assim, que bom. Eu falei, que bom, Senhor. Eu estou aqui lascado, eu estou aqui arrebentado, e o Senhor está dizendo que isso é bom? Eu não sei, Senhor, mais o que fazer. Ele falou, que bom. Eu falei, mas é bom, Senhor. Ele disse, é bom. Mas onde que é bom? Ele disse, é bom que agora você vai deixar eu fazer. Amém? Fica de pé, não tem mais nada para falar, não. Nem legenda para colocar. Fica de pé, por favor. Depois, na sua casa, você leia Jeremias 31, versículo 15, até o 18. Por favor. Dever de casa, para quem quiser ler. Jeremias 31, 15 ao 18. Feche os seus olhos. Nosso Pai
e nosso Deus. Senhor Jesus, nesta noite nós te agradecemos. Ó Pai, a sua palavra é fiel e é verdadeira. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. O Senhor não alimenta as nossas esperanças, o Senhor as realiza. Porque as suas palavras não são apenas palavras. Disse o apóstolo Paulo que o Evangelho não são apenas palavras, mas ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E nós cremos, Senhor. Não são palavras para nos persuadir, para nos fazer nos tornar religiosos, mas são palavras para nos tornar transformados, mudados, completos, sem faltar coisa alguma. Oh meu Deus, e por isso, ainda que esteja, meu Pai, que as trevas tenham, meu Deus, se apoderado, e elas são tão densas, tão fortes, que não temos mais nem sequer por onde, Senhor, começar. Às vezes muitos, quando vêm falar conosco, elas dizem isso. Não sei nem por onde começar. São tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas dores, tantos problemas, e que muitas vezes não enxergamos uma porta de saída, uma luz no fim do túnel. Quantos, Senhor Jesus, quantos, ó Deus, estão, meu Pai, caídos, sendo pisoteados, sendo deixados para trás, feridos, machucados. Oh Senhor, e não conseguem se levantar. Não conseguem, meu Deus, mudar tudo isso. Senhor, mas Tu és a nossa esperança. Tu és aquele que não nos dá palavras vazias, mas palavras concretas. Por isso, Senhor Jesus, nesta noite de hoje eu te peço, meu Deus, venha. Olhe, meu Pai, para esta mulher. Olhe, meu Deus, para este homem. Olha para este rapaz, olha para esta moça. Talvez essa pessoa não tenha nem ninguém para ouvi-los, para escutá-los, um desabafo, um conselho, um auxílio, uma ajuda. Apenas alguém para ouvir. Senhor, mas Tu és aquele que nos dá os Teus ouvidos, que escuta a nossa dor, aquele que se importa com a gente, aquele que desceu do céu porque viu nossa miséria, aquele que desceu do céu porque viu nossa dor, porque nos enxergou perdidos, sem saída e sem rumo, porque o Senhor se importa com a gente. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, passa aqui neste lugar, meu Deus. Olha para essa pessoa que tem gemido, que tem chorado, que tem sofrido. Olha para esta pessoa, meu Deus, que tem carregado, meu Pai, fardos tão pesados, que ela não conseguiu, meu Deus, acompanhar o ritmo da caminhada, e ela ficou para trás. Venha, Senhor Jesus, nesta noite achar esta mulher e este homem, socorrê-los. Olha, Senhor, para aquele que está ferido. Olha, Senhor, para aquele que está abatido, que está triste, que desencorajou pela distância da jornada. Olha, Senhor, para aquele que está enfermo, que está doente, que não tem mais força para lutar. Olha para ele, meu Deus, para aquele que está desempregado, com a vida amarrada, com as portas fechadas. Senhor, venha socorrer o Teu povo, Pai. Venha ajudar, estende as suas mãos, ó Deus, a estas gentes. Porque se esta pessoa foi buscar ajuda em casa, se ela foi a um amigo, se ela foi a um profissional e ele não pôde ajudar, meu Deus, ajude o Teu povo. Meu Deus, estenda as Tuas mãos ao Teu povo e venha socorrê-los. Nós oramos e nós te pedimos, Senhor Jesus, passe aqui nesta casa e tira, meu Deus, as tristezas, as frustrações, as doenças, as enfermidades, as dores. Tira, Senhor Jesus, as angústias desta alma, a depressão. Tira, meu Deus, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar. Tira, Senhor Deus, a miséria. Tira, Senhor, em o nome de Jesus, meu Pai, todas as portas que fecharam para esta pessoa não mudar de vida. Toca, meu Deus, e quebra os laços do inferno.
Quebra a força das maldições, as pragas, as moléstias. O que tem, meu Deus, segurado o teu povo, o que tem trazido, meu Deus, a vergonha, o que tem trazido a perdição, Senhor, joga por terra e desfaça, meu Deus, todos os julgos, todos os sofrimentos e todas as maldições das trevas. Levanta, Senhor, a tua igreja nesta noite. Nós te suplicamos e nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, seja o meu auxílio, a minha força, o meu sustento. Não me deixe desistir. O Senhor é a minha luz. Ainda que eu esteja nas trevas, ilumine minha vida, ilumine os meus caminhos. Ainda que eu tenha caído, me ajude a levantar, me ajude a prosseguir na minha caminhada, porque eu não ficarei caído. Me ajude, meu Deus, tu és a minha salvação, a força da minha vida. Fortalece, meu Deus, as minhas mãos, para que a tua obra não pare. Seja comigo, no nome de Jesus. Coloque essas mãos no alto da sua cabeça, em nome do Senhor Jesus, e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, passe do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, e destrua, Senhor, todos os meus adversários. Jogue-os por terra, arranque da minha vida todos os males que têm me resistido, que têm me trazido a vergonha, que têm me enfrentado e eu não consegui vencê-los. Que nesta noite o Senhor arranque e destrua, no nome de Jesus, da minha alma, do meu espírito e do meu corpo, toda maldição, todo sofrimento e todos os males, em o nome de Jesus. Quando eu retirar as minhas mãos, vai ter que sair tudo que não presta, no nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor, muito obrigado, porque tu és o meu Deus, a minha rocha e a minha salvação. Eu recebo a tua bênção, e de hoje em diante será diferente, e o seu nome será glorificado, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A Graça de Deus está em Cuiabá, localizada na rua 13 de junho, 1033 Centro. Atenção para nossa agenda semanal. Segunda-feira da Prosperidade. Terça-feira contra os vícios. Quarta-feira da Família. Quinta-feira do Crescimento Espiritual. Sexta-feira da Libertação. Sábado, Juventude da Graça. Domingo, dia de louvor e adoração.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua 13 de Junho, 1033, próximo ao Hospital Geral, ao lado do Hemocentro, o seu ponto de encontro com a bênção.